da nossa formação sobre a Sagrada Escritura, como Deus está te fazendo. Sob o influxo do Espírito Santo, no contexto do mistério pascal de Cristo e da vida nova que dele resulta. Este contexto existe efetivamente. O Novo Testamento reconhece nele o cumprimento das Escrituras. Por isso, é normal reler as Escrituras à luz desse novo contexto da vida no Espírito. Então, nós vamos começar pelo sentido alegórico. Gente, a coisa mais linda. O sentido alegórico quer dizer que toda a profecia da vinda de Cristo estava simbolizada lá no Antigo Testamento. São fatos que realmente aconteceram. Qual é o sentido literal? Realmente o Mar Vermelho se abriu, realmente o povo foi liberto da escravidão, realmente o faraó morreu afogado com os seus soldados, realmente o povo ficou 40 anos no deserto. Mas tudo isso ganha um novo significado, um novo sentido, que é o sentido espiritual alegórico, quando nós olhamos que tudo isso era uma profecia da vinda de Cristo. Então, por exemplo, é possível você encontrar Jesus Cristo escondido em várias partes do Antigo Testamento, quando você vai ver tudo que o cordeiro deve, como deve ser o cordeiro imolado, como deve ser o sacerdócio do Antigo Testamento, tudo você vai ver a prefiguração de Cristo. Isso é lindo. Então, um exemplo. Podemos, diz o Catecismo, número 117, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo Jesus. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e, assim, do batismo. E isso, na próxima aula, a gente vai aprofundar mais ainda. Mas olha só que lindo, gente. Por exemplo, na fuga do povo do Egito para a Terra Prometida, passando pelo deserto, o faraó representa o demônio, não é? Os soldados do faraó representam os outros demônios que nos perseguem. A vitória atravessando o Mar Vermelho significa o batismo, que afoga Satanás, vence os demônios. O tempo no deserto, os 40 anos, representa o tempo que a gente está aqui nessa terra, um exílio longe da nossa pátria. A entrada na Terra Prometida representa a nossa entrada no céu. O maná que nos alimenta durante esses 40 anos no deserto representa aqui a Eucaristia e a Palavra de Deus que nos sustentam. Nem só de pão vive o homem, não é? Então, tudo no Antigo Testamento é essa preparação. O próprio Mar Vermelho, a travessia que representa o batismo, o Mar Vermelho representa que Jesus fala do batismo de sangue que ele recebeu por nós. Jesus atravessou nós recebemos esse Mar Vermelho do precioso sangue de Jesus que nos lava. Tudo tem um simbolismo e a gente vai descobrindo nas Escrituras esse sentido espiritual. Mas primeiro é preciso conhecer o sentido original, o literal, o que aconteceu no Mar Vermelho, qual foi a história que aconteceu no Antigo Testamento. Aí sim a gente traz o sentido espiritual e o primeiro que a gente está vendo é o alegórico. Eu deixo para você também essa canção linda da igreja, Panis Angelicus, né? A canção em latim diz assim: Panis Angelicus fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum. Olha o que está dizendo essa letra linda. O pão dos anjos feito pão dos homens. O pão do céu, a Eucaristia, traz fim às figuras antigas. O maná que alimentou o povo realmente durante 40 anos, a igreja chama um tipo, né? Um tipo, e o antitipo é a Eucaristia. O maná era prefiguração, um pão milagroso que alimentou o povo por 40 anos, nem se compara ao pão que Jesus vai falar em João 6. Ele vai dizer: os vossos pais comeram daquele pão, mas morreram. O pão que eu vou dar, nunca alguém vai morrer se comer desse pão. Jesus vai nos falar que o maná era só uma preparação para o corpo e o sangue dele,
que nós recebemos na Eucaristia. Então, nós podemos, com o Espírito Santo, descobrir vários sentidos alegóricos na Sagrada Escritura. O segundo sentido espiritual é o sentido moral. Tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, nós temos que tirar uma norma prática para a nossa vida. O que nós lemos, a história que aconteceu no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o que eu tiro isso para a minha vida? O que eu preciso me ajeitar, me corrigir? Esse é o sentido moral. Não basta você ler a Sagrada Escritura só como um passatempo, né? Como formação cultural para aumentar o meu conhecimento. Não! O que está escrito aqui é para mudar a minha vida. E esse é o sentido moral. Nós precisamos meditar a Bíblia e sempre dizer o que isso está dizendo para a minha vida. Lá em Coríntios 10, São Paulo vai dizer que o que aconteceu na Escritura são lições para nosso aprendizado hoje. Então, esse é o sentido moral. A Igreja ensina que os acontecimentos referidos na Escritura podem nos conduzir a um comportamento justo. Foram escritos para nossa instrução, 1 Coríntios 10. Portanto, está no Catecismo 117 também. Portanto, o sentido moral é aquilo que Deus nos chama a mudar em nossa vida pessoal, para nos conformarmos à nossa vontade com a vontade de Deus. Como foi a primeira pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vou dar um exemplo para vocês de passagens da Bíblia que você tira um ensinamento moral. Olha só, São José Maria Escrivá, esse grande santo, ele vai dizer assim: assim como os filhos de Noé, que foram bons, cobriram com o manto da caridade as misérias no seu pai. Olha só que belo. Você conhece essa passagem da Bíblia. Noé não sabia que a vinha, que aquela uva que foi feita, aquele vinho que foi feito da uva fermentada, iria embriagá-lo. E ele, por ficar embriagado, ficou sem as suas vestes. Um dos filhos zombou. Os outros 2 filhos, com todo respeito, viraram o rosto e cobriram a nudez do seu pai. São José Maria Escrivá vai tirar uma lição espiritual. Ele vai dizer: nós, como bons filhos, os bons filhos de Noé, como eles cobriram com o manto da caridade o seu pai, nós também devemos cobrir com o manto da caridade o defeito do nosso pai espiritual, que é o sacerdote. Claro que você pode levar para o seu pai biológico também, né? Com a sua caridade você defender, né, o seu pai, com todo respeito. Claro que precisa ser corrigido o que está errado, mas ele está dizendo, assim como Noé era o pai biológico de Sem, Cã e Jafé, e o filho mau falou mal do pai, zombou do pai, e os filhos bons, com todo respeito, revestiram ele com o manto. Um verdadeiro cristão, ele não fica falando mal do sacerdote, mas ele reveste o sacerdote com as orações, com os jejuns, com conselhos, com amor, para fortalecer daquela queda, das fragilidades do sacerdote, vestiu com o manto da caridade. Olha uma interpretação de uma passagem do Antigo Testamento para uma conduta moral que você deve ter com os sacerdotes. Outra passagem que ele diz também, ele vai comparar, vemos outra incrível exegese espiritual, quando ele compara os pecados dos cristãos com a atitude de Esaú, que troca os seus direitos de primogênito por um prato de lentilhas. Se você conhece essa passagem bíblica, eram 2 gêmeos, quem tinha o direito da bênção, da herança de Deus, era Esaú. Mas ele chegou um dia com fome e disse assim: por favor, me dê esse prato de lentilhas. E Jacó, o irmão dele, disse: só se você me der o direito de ser o primogênito e me der a bênção que está reservada para você. E ele diz: para que eu quero saber de bênção? Se eu estou morrendo de fome, eu te dou esse direito. E olha o que ele vai dizer: por um momento de prazer, muitos cristãos estão dispostos a opor-se a Deus e assim renunciar à vida eterna. O prato de lentilhas aí representa tantos prazeres passageiros de pecado que você renuncia à graça de Deus e se afasta do Senhor. Assim, a Sagrada Escritura só vai ganhar sentido para a sua vida, para a minha vida, se eu tirar também esse sentido moral, né?
extrair esse sentido moral para a minha vida, para voltar-se aos mandamentos de Deus. Então, por fim, o sentido anagógico. O que é o sentido anagógico? A palavra anagoge, do grego, significa lançar para o alto, guiar para o alto, né? Para cima, para as realidades sobrenaturais, para a eternidade, para o mistério de Deus, para o céu. E nesse caso, né, quando lemos a Bíblia, podemos encontrar no texto muitas passagens que nos fazem ver a nossa realidade futura na eternidade. Essa realidade futura, a igreja chama do plano escatológico, das coisas últimas, né? Do mistério tremendo que está em Deus, da eternidade. Assim, os textos podem nos ajudar a meditar sobre as coisas do céu, a salvação da alma, o julgamento de cada um, o julgamento universal, a realidade do céu, do inferno, do purgatório, etc. De acordo com as palavras da igreja, Catecismo 117 também, podemos ver as realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz, anagoge, quer dizer, nos leva em direção à nossa pátria celeste. Assim, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Então, olha só que bonito. Jerusalém, qual é o sentido literal da palavra Jerusalém quando fala a Bíblia? Um lugar lá em Israel onde o rei Davi começou o seu reino. Ele reinava, ele conquistou aquele local, que era dos jebuseus, e passou a ser do rei Davi, do povo de Israel. E ali ele começou o seu reino, e é a cidade da promessa onde o Messias viria. Jesus, né, foi crucificado, deu a sua vida por nós em Jerusalém. É uma cidade aqui da terra. Esse é o sentido literal. Qual é o sentido alegórico? Jerusalém significa a futura igreja. Ali era a capital do reino de Israel. Mas o novo reino de Israel é a igreja. Toda vez que na Bíblia lemos Jerusalém, espiritualmente está fazendo alegoria à igreja. Mas qual é o sentido moral para a sua vida da palavra Jerusalém que está na Bíblia? Estou dando um exemplo. Só da palavra Jerusalém, o sentido literal, uma cidade em Israel. O sentido espiritual, alegórico, é a igreja de Cristo. O sentido moral, Jerusalém significa da onde sai o ensinamento de Deus, da onde a igreja nos ensina, da onde você aprende a viver os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus. A lei de Deus vem de lá, da igreja. Então, o sentido moral, devemos obedecer a Jerusalém, quer dizer, a igreja. Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve. Será que eu estou obedecendo? Você sabe de qual os 5 mandamentos da igreja? Você tem vivido esses 5 mandamentos? Estou dando só um exemplo, né? Para trazer para a sua vida. Se você não sabe, eu não vou dizer aqui. Você vai pesquisar. Porque nós precisamos deixar que a palavra de Deus mude a nossa vida. Só essa palavra Jerusalém já está dizendo, você está obedecendo a Jerusalém daqui da terra, que é a igreja? E o sentido anagógico. Jerusalém significa a cidade celeste, significa o céu que nos espera, significa a felicidade eterna que Deus preparou para nós e que toda lágrima será enxugada, que nunca mais vai haver dor, nem choro, nem sofrimento, mas será uma felicidade que nós não podemos compreender aqui na terra. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o nosso coração não consegue imaginar. Por mais que você imagine uma situação muito feliz que você já tenha vivido, não se compara, nem de longe, ao que Deus preparou para você, que é representado pela Jerusalém celeste. É o sentido anagógico.